Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Erivelton, eu sou empreendedor digital. Antes de começar esse vídeo, eu queria que você, depois que assistir ele, clicasse no link que está abaixo da descrição, porque eu estou ensinando alguns amigos meus a fazer isso aqui que vocês estão vendo na tela, que eles estão começando a ganhar muito dinheiro pela internet através de vídeos no YouTube. Se você tiver interesse em saber como que faz isso, basta clicar embaixo aí que você vai ter todas as informações para começar, beleza? Valeu! A ciência da propaganda. Claude C. Hopkins. A partir de alguns milhares de consumidores, você pode prever com precisão o que milhões farão. A abordagem científica para a publicidade de sucesso é testar e comparar continuamente conceitos de publicidade com dispositivos, como cupons, para comparar a eficácia de cada anúncio. Diversas abordagens diferentes devem ser tentadas e os resultados comparados. Dessa forma, a abordagem de publicidade ideal pode ser desenvolvida em uma pequena escala de teste. A publicidade pode então ser aplicada ao mercado geral, com confiança. Leis de publicidade. A publicidade passou de uma forma de arte para uma ciência baseada em princípios, fatos e procedimentos estabelecidos comprovados. O rastreamento preciso do histórico de resultados dos programas de propaganda fornece uma base estatística precisa para uma publicidade eficaz que pode ser desenvolvida. O maior fator no desenvolvimento dessa quantidade de informações estatísticas tem sido os cupons publicitários que identificam qual propaganda atraiu a resposta do cliente. A medição imprecisa dos resultados permite que os elementos individuais de uma propaganda sejam variados, como títulos, configurações, uso de imagem, etc., e os resultados dessas variações se tornem imediatamente aparentes. A publicidade é uma ciência exata que não precisa ser conduzida de maneira tentativa ou na escuridão. Pelo contrário, a publicidade é uma empresa segura que pode levar a uma enorme alavancagem e sucesso. Habilidades de venda. Na sua forma mais pura, a publicidade é uma forma de habilidade de venda e ela não existe independentemente. Ou seja, o único critério pelo qual julgar um anúncio é o mesmo critério pelo qual julgar qualquer vendedor: ele produz os resultados? Um anúncio é lucrativo ou não, com base nas vendas efetivas alcançadas. Portanto, a publicidade deve ser avaliada pelos mesmos padrões que seriam usados para avaliar um vendedor. A publicidade é como um vendedor de forma multiplicada, pois enquanto um vendedor de mercadorias pode falar com uma pessoa de cada vez, um anúncio pode ser atraente simultaneamente para milhares de clientes. Isso significa que a publicidade pode ter um impacto enorme na lucratividade de uma empresa. Ao considerar a publicidade como vendedor, um empresário não deve aceitar qualquer desculpa pela ineficácia de um anúncio que não seria aceito se fosse feito por um vendedor. Um vendedor ruim pode afetar parte de uma empresa, mas a propaganda direta pode afetar todas as partes da operação. A habilidade para vender, em vez da caligrafia, deve ser o princípio orientador de qualquer anúncio. Os fatos devem ser declarados de forma concisa, clara e convincente. As pessoas que estão se concentrando mais no estilo usado ou em qualquer outro aspecto têm se distraído do objetivo geral do anúncio: gerar negócios e criar clientes. Pense na publicidade como a impressão da habilidade de vendas. Ou seja, um bom anúncio deve dizer exatamente o que seu melhor vendedor diria nessa mesma situação. Os melhores vendedores geralmente são profissionais simples e sinceros, que conhecem o produto e as necessidades de seus clientes. Qualquer tentativa de usar técnicas teatrais pode criar suspeita por parte do comprador. A propaganda deve evitar o mesmo erro. Sempre que considerar qualquer questão publicitária, pergunte-se: isso ajudaria um vendedor a vender as mercadorias pessoalmente? Isso ajudaria a vender se eu encontrasse o comprador cara a cara? Existem vários equívocos comuns quando o assunto é publicidade, incluindo que os anúncios devem ser muito breves, pois as pessoas leem pouco. Os anúncios devem usar slogans ou conceitos inteligentes. Anúncios eficazes são muito arrumados e elegantes. Os anúncios devem ser bem-humorados para serem eficazes. Pode ser útil ao escrever anúncios ter em mente um comprador típico do seu produto ou serviço. Adapte tudo o que você diz ou faz ao comprador, e o que você faria se estivesse cara a cara com aquele comprador. Não pense nas pessoas como uma massa enorme.
Imagine-se falando com um cliente em potencial meio convencido e diga no anúncio o que você diria pessoalmente. Às vezes, as pessoas fazem vendas cara a cara antes de planejar ou escrever um anúncio. Outros enviam questionários para aprender as atitudes atuais de seus compradores. Qualquer abordagem é bastante válida e pode levar a bons anúncios. Essas iniciativas devem ajudar a eliminar o trabalho da estratégia que pode ser um grande impedimento para a efetividade da propaganda. As pessoas mais eficazes em publicidade têm empatia, também estudam o consumidor meticulosamente, excluindo todos os outros fatores. Os anúncios nunca devem ser planejados ou escritos para agradar o vendedor. Eles só devem ser escritos a partir da perspectiva dos interesses do comprador. Oferta de serviço. Uma publicidade efetiva baseia-se na realidade que as pessoas fazem as coisas por suas próprias razões. A exibição de um nome comercial é muito menos significativa para um cliente em potencial do que uma declaração dos benefícios que ele pode obter pessoalmente de um produto ou serviço. Muitos anúncios são baseados em uma abordagem de compre minha marca em vez de outra, dê-me a escolha, não ao meu concorrente, eu quero o seu dinheiro. O problema com essa abordagem é que ela ignora totalmente a perspectiva do cliente. De fato, os anúncios mais eficazes de todos não pedem a ninguém para comprar, não citam um preço e nunca mencionam quais revendedores manipulam o produto. Os melhores anúncios são baseados inteiramente no serviço. Mais uma vez, isso é um vendedor na prática. Os vendedores geralmente imaginam o resultado do uso de seu produto ou serviço em detalhes cada vez mais vívidos até que o resultado natural seja para as pessoas comprarem. Os bons anúncios fornecem informações, detêm as vantagens para os usuários, oferecem uma amostra para os clientes poderem comprovar as vantagens sem custo ou risco, e são baseadas na natureza humana. Ensino da publicidade da venda por correspondência. O teste mais severo de qualquer publicidade é em vendas por correspondência. Aqui os resultados são imediatamente calculados e analisados. A venda por correspondência é lucrativa ou não? Os princípios de sucesso nos correios podem ser aplicados a toda forma de publicidade. O maior erro que qualquer anunciante pode cometer é emitir alguma forma de controle para rastrear a resposta de qualquer anúncio. As razões para estudar a publicidade por correspondência são: é uma indústria enorme e bem-sucedida ao redor do mundo. Anúncios de correios que continuam a serem executados anos após ano têm garantido a sua eficácia durante períodos extraordinariamente longos. A venda por correio é a venda mais complexa de todas. Não há produto para ver ou demonstração para assistir, apenas o que está escrito ou fotografado. Qualquer anúncio que possa vender um produto nessas circunstâncias é um exemplo da forma definitiva de eficácia da publicidade. As características dos anúncios por correspondência são: os anúncios são quase sempre definidos em uma fonte pequena. Não há espaço desperdiçado. Na verdade, até as bordas raramente são usadas. Não há conversa desperdiçada ou esforço para entreter. Geralmente, há um cupom para detalhar a ação que deve ser tomada pelo leitor e para lembrá-los do que eles decidirem fazer. As imagens são sempre relevantes. Os elementos mais importantes ocupam a maior quantidade de espaço. Os anúncios contam uma história completa. Não há expectativa de que haverá uma segunda chance de realizar a venda. Não há limitações quanto à quantidade de cópias. As publicidades de correio vivem de acordo com a crença. Quanto mais você fala, mais você vende. Sempre que um anúncio se afasta dos princípios comprovados de publicidade de correspondência, ele está sacrificando uma porcentagem de seus retornos potenciais. Manchetes. O único propósito de uma manchete em um anúncio é atrair a atenção das pessoas que comprarão seu produto ou serviço. As pessoas escolhem o que querem ler olhando para o título. Se não captarem imediatamente a mensagem certa, elas irão seguir para o próximo título. Se, no entanto, a manchete os atingir corretamente onde vivem, a perspectiva vai ser a de querer saber mais. Manchetes tristes,
Irrelevantes ou inteligentes podem atrair um número maior de pessoas, mas a maioria das pessoas adicionais atraídas inevitavelmente se tornará desqualificada para comprar. O outro risco é que as pessoas que precisam do seu produto podem não perceber que seu anúncio se refere a algo que desejam. A maioria das pessoas estão tão ocupadas que passam o olho pelas manchetes para adquirir uma ideia interessante. O título deve imediatamente projetar o porquê de a leitura do anúncio completo valer a pena. As pessoas nunca estão entediadas com a mídia impressa. Na conversa normal, elas podem ouvir apenas por serem educadas, mas na mídia impressa, elas só leem o que lhes interessa. A manchete ou imagem precisa antecipar o que está por vir. A seleção de uma manchete deve tomar a maior parte do planejamento de qualquer propaganda. O retorno total de qualquer anúncio depende em atrair o tipo certo de leitores. Isso significa que a manchete deve estar completamente correta. Estudos têm mostrado que pode haver até uma diferença de 1000% na taxa de resposta com base apenas na manchete. A manchete precisa abordar somente as pessoas que você procura. Ser específico. Generalidades não deixam nenhuma impressão. De fato, eles podem até mesmo prejudicar a credibilidade de qualquer produto ou serviço. É muito mais eficaz fazer uma reivindicação específica. Uma reivindicação é a verdade ou uma mentira. A maioria das pessoas não espera que um anunciante minta, então as declarações definitivas tendem a ser aceitas. Compare. Geral. Nossas lâmpadas são mais brilhantes. Específicas. Nossas lâmpadas dão 33% mais luz. Geral. Usado em todo o mundo. Específico. Usado pelo povo de 52 nações. A diferença entre uma declaração específica e uma geral é enorme. Qualquer reivindicação que é válida de ser feita, vale a pena que seja da maneira mais impressionante possível. Conte a sua história completa. Suponha que você só conseguirá captar a atenção daquela pessoa uma única vez. Portanto, cada anúncio deve ser autocontido. Anúncios de anúncios baseados nos anúncios anteriores nunca funcionam. Todos os anúncios devem ser voltados apenas para novos clientes. Seus clientes ou clientes existentes não relerão seus anúncios apenas para entretenimento. Os anúncios devem ter como alvo clientes em potencial que ainda não foram convencidos. Não há uma regra fixa sobre a duração ideal de um anúncio efetivo. Em geral, o anúncio deve ser tão longo ou curto quanto necessário para contar a história completa e apresentar os principais argumentos em favor de seu produto ou serviço. As pessoas leem livros sobre assuntos que lhes interessam. Nunca caia na armadilha de pensar que um anúncio precisa ser breve ou ninguém o lerá. Artes na publicidade. Imagens em publicidade são extremamente caras. Eles nunca devem ser usados para atrair atenção ou porque são interessantes. Use-os apenas quando eles formarem um argumento melhor para o seu produto. Use imagens como uma manchete, para atrair aquelas pessoas qualificadas a comprar seu produto ou serviço. As fotos publicitárias não devem ser excêntricas, mas relevantes para a tarefa em questão, a venda. Um vendedor vestindo roupas incomuns irá atrair o tipo errado de cliente. O mesmo princípio aplica-se à publicidade de imagens. Nunca usa uma imagem para interessar, divertir ou atrair. Usa uma imagem apenas se for a maneira mais barata possível de aumentar a eficácia de um anúncio. Coisas muito caras. Há muitas coisas que podem ser alcançadas com propaganda que são caras demais para serem colocadas em prática. Todos os projetos de publicidade devem ser determinados por uma escala conhecida de custos e benefício. Qualquer projeto que busque mudar os hábitos das pessoas antes de comprar um produto geralmente será um meio muito caro. No entanto, é exatamente isso que um anunciante pode tentar fazer porque não consegue acompanhar os resultados reais de seus programas de publicidade. A melhor abordagem é estar ciente do desenvolvimento de tendências. Faça uma oferta para preencher as necessidades das pessoas que estão acompanhando a nova tendência. Isso será muito mais lucrativo do que tentar convencer as pessoas a usar algo completamente novo.
Idealmente, os anunciantes também devem evitar produtos que tenham níveis de consumo extraordinariamente baixos. Se uma venda durar muito tempo para um consumidor, é improvável que um programa em torno desse produto possa pagar o custo da publicidade. Os anunciantes também devem determinar cuidadosamente qual abordagem é mais lucrativa para qualquer produto que tenha vários aspectos. Como regra geral, a prevenção é muito menos popular do que a cura, ou seja, o mesmo dinheiro gasto na publicidade de uma cura para um problema existente geralmente produzirá resultados superiores a um programa de prevenção do problema em primeiro lugar. A publicidade científica propõe que os resultados reais de vendas de todos os programas de publicidade sejam cuidadosamente e meticulosamente organizados, a fim de permitir que o anunciante se concentre nas questões-chave. Informação. Um gênio é comumente descrito como a arte de tomar esforços. Desenvolva anúncios bem-sucedidos para qualquer produto, estude-o de todos os ângulos concebíveis, procurando a chave do sucesso. Este estudo intensivo pode assumir a forma de liberar artigos científicos sobre o produto e as aplicações, entrevistar clientes passados, enviando questionários, falando com clientes existentes, entrando em contato com os revendedores para conhecer suas experiências com o produto, estudar tudo o que a concorrência está fazendo. Além do estudo focado no produto, vários outros fatores devem ser considerados, incluindo projeção da população total que são compradores potenciais daquele produto, variações geográficas nos padrões do usuário, validação das alegações científicas feitas através dos anúncios. A maioria das pessoas fica surpresa com a quantidade de informação que precede um programa de publicidade eficaz. Até mesmo os anúncios mais simples devem ser apoiados por volumes de dados, informações e pesquisas. Estratégia. Publicidade geralmente parece muito simples. Isso leva muitos empresários a achar que podem fazê-la sozinhos. Na realidade, a publicidade é muito estratégica e requer um vasto background. A publicidade é como um jogo de guerra ou de xadrez. Habilidade, conhecimento, experiência e treinamento devem ser combinados nas proporções apropriadas para efetuar uma vitória. Além disso, a publicidade requer a munição correta e alianças estratégicas vitais para alcançar o melhor resultado possível. Uma característica fundamental da propaganda é que ela tem uma influência alavancada no sucesso do negócio. Publicidade ruim pode custar mais do que uma empresa pode pagar e resultar em insucesso empresarial. De maneira contrária, a publicidade eficaz, realizada da maneira mais rentável, pode gerar muitos milhões de dólares de lucros. Uma questão estratégica fundamental é o nome do produto. Idealmente, o nome deve contar uma história completa por si só. O nome correto pode acabar sendo o maior fator no sucesso do artigo. Nomes que contam uma história completa podem chegar a muitos milhões de dólares. É um fato bem estabelecido que os maiores lucros são obtidos em um grande volume ao pequeno lucro. Em contraste, no entanto, para alguns produtos, o preço alto pode até ser incentivo para comprar. Para este segundo tipo de produto, o preço alto define esse produto além do comum. E para outra classe de produto, o lucro alto é mais importante do que o preço alto. Estes são produtos com consumo extremamente baixo, tornando o custo por unidade irrelevante. A precificação do produto pode ser um item estratégico-chave. Os competidores também devem ser cuidadosamente analisados. Quão fortalecidos e bem estabelecidos estão e onde estão suas vantagens estratégicas em comparação com sua operação? Como você vai ganhar o comércio contra eles e qual será a resposta deles à sua iniciativa? De modo geral, os anúncios bem-sucedidos serão construídos em torno de um conceito impressionante que os concorrentes ignoraram ou deixaram de explorar completamente. As pessoas precisam de uma razão lógica para passar de um produto existente para o seu produto. Uso de amostras. Qualquer bom produto será o seu próprio melhor vendedor. Portanto, as amostras são de primordial importância. Por mais caras que sejam, elas geralmente formam um método mais barato de vendas a longo prazo.
As vendas por amostragem podem e devem ser aplicadas à venda de qualquer produto imaginável. As amostras permitem que o anunciante use a palavra grátis em anúncios. Isso multiplica o número de leitores e as vendas finais. Numerosos testes mostraram que as amostras pagam por si mesmas muitas vezes em aumento de vendas. Uma amostra é acionada. Muito mais pessoas virão por uma amostra grátis do que se convencerão para comprar seu produto. Você obtém o nome e o endereço de um possível cliente interessado que pode, em seguida, acompanhar com ofertas específicas adicionais. A obtenção de um novo cliente é muito cara, geralmente muito mais do que o preço de custo de uma amostra. As amostras dirigem seus anúncios. Elas fornecem uma base estatística para você otimizar seus títulos de publicidade, ofertas e estratégias de vendas. Oferecer uma amostra pela metade do preço provou ser improdutivo nos testes. De um modo geral, é quase tão difícil obter vendas pela metade do preço de um novo produto como é pelo preço cheio. Os testes mostraram que cerca de 4 vezes mais pessoas apresentarão um cupom a uma loja do que enviarão um cupom diretamente para o fabricante. Mais pessoas estão dispostas a gastar usando seus carros do que comprando um selo postal e escrevendo uma carta. A eficácia da amostragem como método de vendas depende da entrega das amostras apenas a pessoas interessadas. As amostras só devem ser disponibilizadas para as pessoas que exibiram um interesse definido em seu produto. A única maneira de avaliar efetivamente a publicidade é estudar o custo por cliente ganho. Usada corretamente, a amostragem quase que invariavelmente é a maneira mais barata de obter novos clientes. Obter a distribuição. Nunca comece a anunciar sem ter uma rede de distribuição para preencher a demanda antecipada. O estabelecimento de uma rede de distribuição de produtos é muitas vezes o aspecto mais caro de qualquer novo negócio. Existem várias abordagens que podem ser eficazes. Começar solicitando pedidos por correspondência até que os revendedores sejam forçados a estocar o produto. Apenas com anúncios locais e estabelecer a distribuição de cidade por cidade até que a cobertura nacional seja obtida. Nomeie revendedores selecionados que estocarão o produto até que a cobertura geral seja obtida. As lojas podem ser estocadas com amostras promocionais gratuitas, na condição de que a loja também compre um certo nível de estoque para vendas futuras. Os fornecedores podem receber uma prova de um anúncio proposto com um convite para se tornar um revendedor para o seu produto. Inclua com a prova uma lista da mídia na qual ela aparecerá, e figuras de circulação. Campanha de teste. O último recurso para qualquer publicidade são os compradores do seu produto ou serviço. Nenhuma conjectura supera a experiência no mercado. De alguns milhares de consumidores, você pode prever com precisão o que os milhões farão. As maiores falhas de publicidade foram baseadas na crença de que o anunciante conhecia os gostos do consumidor melhor do que o consumidor. A estratégia inteligente é estabelecer médias em uma escala pequena primeiro e, em seguida, aplicar essas médias ao mercado mais amplo. Depois que um teste estabeleceu a lucratividade do produto publicitário, a publicidade em grande escala não é mais uma opção comercial, mas uma simples proposição. Os testes estabelecerão fatores como: as amostras produzem volumes de vendas sustentáveis? Quanto tempo leva para retornar o custo de publicidade? Qual é o custo real de obter um novo cliente? O custo de publicidade pode ser coberto por vendas antes de pagarmos as contas? Qual é o melhor formato de publicidade para o seu produto? Um método publicitário produzirá mais resultados do que outro? O teste fornece alavancagem para campanhas de vendas. Se um artigo for bem-sucedido em pequenos testes, ele pode, finalmente, produzir milhões de dólares. Se não, a perda será um pouco. O teste permite que qualquer anunciante faça a lei das mídias funcionar a seu favor. Apoiar os revendedores. O objetivo de qualquer publicidade é comprar novos clientes a qualquer preço que tenha lucro. Seu negócio nunca será construído contando com revendedores para fazer sua venda para você. É satisfatório se eles preencherem os pedidos gerados. Revendedores geralmente têm muitas marcas a serem consideradas.
Eles tendem a se dedicar a marcas próprias em vez de outras. Para o aumento do entusiasmo de seus revendedores, é preciso tornar mais fácil para o revendedor comprar seu produto do que o qualquer concorrente. Todo o dinheiro gasto na tentativa de transferir clientes de um revendedor para outro é desperdiçado. Seria muito melhor gastar a mesma quantia de dinheiro gerando novos clientes para seu serviço ou produto. Elimine o desperdício e gaste dinheiro na publicidade onde ele fará o melhor para o seu negócio. Individualidade. Uma pessoa que deseja causar uma boa impressão deve se destacar da multidão de uma forma ou de outra. No entanto, isso deve ser feito de uma maneira agradável e não excêntrica ou anormal. A singularidade pode ser irritante ou refrescante. A chave para a efetividade é moldar uma individualidade que será idealmente adaptada às pessoas que estão sendo abordadas. A criação da individualidade pode exigir a criação de uma pessoa que representa a alma da empresa. A personalidade dessa pessoa pode, então, ser injetada na publicidade para fornecer algo incomparável. Na verdade, esse porta-voz corporativo pode até tornar-se mais famoso do que o produto em si. Em uma publicidade bem-sucedida, grandes esforços são tomados para nunca mudar seus aspectos. Aquilo que conquistou tantos é provavelmente o melhor caminho para os outros. As pessoas conhecem e confiam nesse aspecto. A publicidade pode se basear nesse conhecimento. Isso promove a confiança. Há personalidades vencedoras em anúncios, assim como em pessoas. Para alguns, as pessoas se reúnem para ouvir. Para outros, as pessoas evitam-nas com todas as suas forças. Criar o grau certo de individualidade é de grande importância para qualquer anunciante. Publicidade negativa. Atacar um rival nunca é uma boa publicidade. Parece injusto. As pessoas são atraídas pelo sol, beleza, felicidade, saúde e sucesso. Portanto, a publicidade deve ser sempre positiva e otimista. Imagine as histórias de sucesso. Ao invés de mostrar as rusgas que seu produto removerá, mostre a face como ela aparecerá. Em vez de mostrar os fracassos, mostre o sucesso de quem usa seu produto ou serviço. Diga às pessoas o que fazer e não o que evitar. Vários testes de publicidade mostraram que os anúncios positivos superam os anúncios negativos por um fato de mais de 4 para 1. Um nome que ajuda. Um nome empresarial ideal conta uma história e justifica o local que ocupa auxiliando o esforço para vendas. Nomes de negócio podem começar sem sentido, mas com o tempo podem se tornar muito valiosos por si mesmos. O truque é o desenvolvimento de um nome que descreva o negócio e que ninguém mais possa reivindicar. Ao mesmo tempo, um nome baseado em um produto patenteado tem um período definido. Quando a patente expira, esse nome torna-se propriedade comum. Os nomes precisam ser memoráveis, mas não frívolos. Isto é, único, mas não trivial. Caso contrário, seu produto pode não conseguir reunir todos os requisitos que merece. Quando um produto precisa ser logicamente chamado por um nome comum, você pode personalizá-lo adicionando o nome de uma pessoa. Isso mostra como criar um nome comercial único. O nome da empresa é um aspecto importante da fundação de qualquer sucesso nos negócios e pode até mesmo se tornar um fator de lealdade no sucesso a longo prazo desse negócio. Bons negócios. Um gerente de negócios eficaz não assume riscos desnecessários. A abordagem científica baseada em testes para publicidade é, em última instância, o melhor caminho para construir e sustentar um negócio no longo prazo. Muitos anunciantes deixam de aplicar uma abordagem científica à publicidade. Essas pessoas gastam milhares de dólares rodando propagandas regulares sem sequer se preocupar em avaliar seus anúncios para que os resultados possam ser medidos. Esses anúncios são um enorme desperdício de recursos. Um anúncio pode levar 5 dólares para fazer o mesmo que $1 bem aplicado fará. Isso significa que algumas pessoas estão recebendo um lucro de apenas 20% de seus custos, quando, ao adotar uma abordagem diferente, poderiam obter 200% ou mais. A propaganda nunca deveria ser empreendida simplesmente porque se supõe que esse é o caminho para crescer.
Não é uma fórmula secreta que outras empresas endossaram. A abordagem mais racional é testar cada anúncio primeiro em pequena escala antes de expandi-lo. Confira cada anúncio para que os resultados possam ser calculados com precisão. Faça a propaganda justificar seus custos da mesma maneira que você esperaria que um vendedor justificasse seu salário. Comparações em tempo real. Teste os resultados de um anúncio em relação a outro. Nunca deixe de testar novas ideias e novos conceitos. Insights. Identificar qual propaganda atrai melhor a resposta do cliente. Anúncios breves atraem mais atenção de novos clientes. Destacar os benefícios que o produto ou serviço oferece. Manchete serve apenas para atrair a atenção. Seja específico. Considere sempre o custo-benefício de suas estratégias. Quanto mais informação do público-alvo adquirir, será mais eficaz. As campanhas de testes evitam gastos e erros na construção da estratégia de publicidade. Neste livro, você aprendeu que existem muito mais técnicas de publicidade do que a maioria pensa ou utiliza em seus negócios. Nem sempre economizar com publicidade e investir menos, pois você terá muito mais resultado com o foco correto. Através de uma abordagem científica você sempre estará testando e comparando formas diferentes de propagandas, considerando o custo e o benefício da aplicação em uma amostragem, então quando tiver segurança, aplicará em um público realmente significativo, que comprovará que seus investimentos valeram a pena e deram um retorno muito mais maior do que simplesmente continuar nos palpites baseados apenas em sua experiência de mercado. Gostou desse livro e quer ele completo? Clique no link do comentário fixado e me mande um e-mail.